Dá para mudar no Senado da República o que foi aprovado na Câmara ou o Senado simplesmente vai chancelar o que foi aprovado pelos deputados federais? Conosco, a partir de agora, o senador Oriovisto Guimarães. Senador, boa noite, obrigado por atender o Band News TV. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Boa noite a todos os colegas que participam. Olha, a tendência no Senado é aprovar exatamente o que a Câmara fez. Nós não queremos alterar o que foi feito lá na Câmara. Acho que foi muito bem feito, foi um avanço. Vamos incluir em definitivo na Constituição. Há uma participação crescente no Fundeb, o governo cada vez colocando mais dinheiro, até chegar lá a completar os 20% ou coisa assim. E isso é muito bom, porque se nós não investirmos em educação básica, tudo mais perde o sentido. Não adianta falar tanto em ensino superior e em outras modalidades de ensino se nós não tivermos uma forte educação básica. A educação básica está para a educação, assim como a fundação está para um edifício. Se você não tem uma boa fundação, qualquer edifício que você fizer em cima não vai dar certo. Então, a tendência no Senado é aprovar como veio, mudando, se for o caso, só correção de texto, coisas simples, de tal forma que não precise voltar para a Câmara e que possa ser homologado. E essa opção por esse caminho, a mudança pequena no texto, é porque o senhor considera que ele veio bom da Câmara dos Deputados, veio o melhor que era possível, ou porque, como o deputado Tiago estava falando para nós agora há poucos minutos também, há uma questão de necessidade prática de que isso seja aprovado antes de 31 de dezembro, para que possa valer já a partir do ano que vem, para que não suma simplesmente o Fundeb? Olha, as duas coisas pesam muito. Nós queremos que isso seja definitivamente aprovado e que não volte para a Câmara, porque senão fica esse vai e vem que não acaba nunca. E o Fundeb é uma conquista. Eu acho que, se for o caso, mais na frente se pode pensar em qualquer alteração. Mas agora, eu acho que devemos aprovar exatamente o que veio da Câmara. Agora, senador, o senhor Ele está bastante bom, está bastante bom. Senador, o senhor tem uma experiência larga, bastante importante no segmento educacional. É fundador de um dos principais grupos de educação no Brasil. Conhece esse assunto bastante a fundo. Qual seria uma alternativa para o país? Nós mencionamos aqui na conversa com o deputado federal Tiago Mitraldi a dificuldade e a falta de diálogo, falta de participação do governo federal, falta de participação, às vezes, de secretários de Estado ou dos governadores, até mesmo de municípios, que são os dois principais operadores da educação básica no Brasil. Como poderíamos encaminhar melhor isso? Uma mudança num outro projeto mais para frente? Afinal de contas, tem aí discussões importantes, como a reforma tributária e até mesmo alguns projetos, alguns programas para a saída dessa crise da pós-pandemia, mas essa discussão a fundo da educação no Brasil vem sendo protelada há muito tempo. O que seria possível fazer para, de vez, entrar nessa discussão que me parece ser a mais importante para o futuro do país? Olha, deixa-me te dizer uma coisa. Eu trabalhei com educação realmente 40 anos, fui fundador de uma universidade, a Universidade Positivo, fui reitor dessa universidade por 10 anos, trabalhei muito com educação básica, fizemos um sistema de ensino que foi para o Brasil todo. E se eu tivesse que fazer uma comparação para deixar a nossa discussão um pouco mais apimentada, eu diria o seguinte: na escola particular, eu sempre fui diretor de escola particular, nós temos basicamente os mesmos professores da escola pública. Sabe qual é a diferença? Por que a escola particular, por que um pai opta para colocar, aqueles que podem pagar, obviamente, colocam o filho na escola particular e pagam R$1.000, R$1.500 por mês e não colocam gratuitamente na escola pública? Porque a escola particular tem gestão, tem cobrança. Se o professor chegar atrasado, ele vai ter problemas com o diretor, ele vai ter problemas com o coordenador, ele pode ser demitido, ele não tem estabilidade, não é?
e não tem aquele espírito corporativo. Nós focamos muito em resultado. Tem avaliação constante do professor, tem um currículo bem definido, com começo, meio e fim. Nas nossas escolas, por exemplo, nós fazíamos treinamento e as aulas eram programadas aula a aula. E a avaliação não era o professor que fazia as questões, era um outro professor. Então, essa diferença de gestão, de metodologia, muda tudo. Dentro do espírito da escola pública, sabe qual é a comparação que eu faço? Imagine que um grande banco, como o Bradesco, como o Itaú, resolvesse que todas as suas agências, o gerente seria simplesmente eleito pelos seus pares. E dali 2 anos, haveria uma outra eleição e aquele gerente voltaria a ser professor e um outro passaria a ser o gerente. E que todos tivessem estabilidade, nenhum pudesse ser demitido. Com absoluta certeza, esse banco iria à falência. Mas é exatamente esse processo de gestão que é feito nas escolas públicas estaduais. Tem uma Secretaria de Educação enorme, não é? Nas universidades federais, em termos de ensino superior, não é muito diferente. Fala-se muito em pesquisa, etc. e tal. Muita teoria, pouca prática, não é? Há um problema de gestão muito sério. Eu acho que o diretor da escola pública não tem poder algum. Ele não pode escolher o melhor professor, ele não pode dar aumento de salário, ele não pode mandar consertar uma lâmpada que está queimada porque ele não tem verba, ele não pode nada, ele é um diretor pro forma. Então, enquanto nós não mudarmos profundamente o processo de gestão da escola pública, nós vamos ter esse problema sério, em que se fica discutindo muito mais interesses corporativos do que qualidade da educação, qualidade do aluno. E na educação superior, o número de burocratas que tem o MEC, quase 200 mil, o salário é sempre maior, e o ar-condicionado é maior, e a sala é maior, quanto mais longe do aluno estiver o professor. Tá? Há um problema muito sério aí, que realmente a revolução precisa ser feita, é muito grande. Não é pouca coisa que nós temos que mexer, não. Schiller. Bom, boa noite, senador Oriovisto. Eu vou nessa mesma linha que o senhor colocou agora, né? Exatamente em função dessas preocupações, dessa colocação que o senhor fez agora, com o seu conhecimento sobre educação e sobre gestão, que a Constituição de 1988 ela optou por um sistema misto, né, de gestão da educação no Brasil. Né? Vou até repetir um pouco o que a gente conversou com o deputado Tiago Mitraub, né, que no artigo 213 da Constituição está muito claro que os recursos da educação eles podem ser utilizados nas redes próprias, chamadas escolas públicas, ou a partir de contratos de gestão com as escolas confessionais, comunitárias e filantrópicas. Está lá na Constituição, não é nenhuma opinião minha aqui, nem de ninguém. Está escrito na Constituição. Quem gosta desses assuntos, eu sempre recomendo que entre no Google e pesquise Constituição Brasileira, está lá escrito, artigo 213 da Constituição. O modelo de gestão da educação brasileira é misto, ele é público e privado. Privado sem fins lucrativos. Há a possibilidade de concessão de bolsas, lá no próprio artigo 213, mas em situações mais excepcionais de carência de vagas. Né? Mas os contratos de gestão que os municípios e os estados podem fazer com o setor privado sem fins lucrativos, eles estão autorizados pela Constituição. A minha pergunta para o senhor é, sem entrar na discussão óbvia de que a renovação do Fundeb é importante, é fundamental, mais recursos para a educação, não há nenhuma dúvida sobre isso, mas não foi um equívoco neste sentido engessar esse 70% de todo o recurso do Fundeb necessário, mínimo, hein, senador Oriovisto, para pagamento de funcionalismo público? Os outros 30% vai ser para conservação de escola, etc. Então, simplesmente acabou o artigo 213 da Constituição, vai ser todo para o modelo estatal. Exatamente esse que o senhor descreveu tão bem aí na sua intervenção. Eu posso falar? Não sei o mediador. Eu posso falar? Por favor. Então, eu concordo integralmente com o que você está dizendo. Nós tínhamos que dar mais liberdade de gestão para os estados, para os municípios, e nós precisamos ter mais experiências. Nós estamos repetindo a mesma experiência eternamente e não saímos do lugar, a qualidade não muda, nossa classificação no PISA continua sendo sofrível, não é? E toda vez que as corporações se unem, os interesses corporativos interferem com deputados, principalmente os deputados da
esquerda e tal. Né? E eu estou totalmente de acordo. Eu acho que foi uma pena. Agora, não vejo que haja clima no Senado para refazer isso. Acho muito difícil que os senadores queiram refazer isso, porque está havendo uma pressão enorme também sobre os senadores, no sentido de que se aprove isso de uma vez por todas. Mas você tem toda a razão, eu concordo contigo. Senador, aproveitando a experiência que o senhor tem no setor, onde se perdeu a gestão da escola pública? Porque eu não peguei esse tempo, né? Mas eu já sou do tempo em que se fala que a escola privada era necessário, a classe média buscava a escola privada porque o ensino era melhor. Mas dos meus pais não era assim, né? Quando os meus pais eram alunos, só ia para a escola privada quem precisava passar de ano e não conseguia na escola pública. Onde é que se perdeu esse elo? Pagou, passou, né? Então, onde é que se perdeu e por quê? Olha, eu acho assim, a escola pública, numa primeira, vamos dizer assim, a coisa de 70 anos atrás, 60, 50 anos atrás, ela não atingia a maioria das crianças brasileiras. A imensa maioria das nossas crianças estavam fora da escola. Você teve um esforço enorme dos governos estaduais e do governo federal para universalizar a escola. Por exemplo, eu estudei em escola pública, mas assim, o meu professor de inglês era um inglês que tinha vindo da Inglaterra. O meu professor de francês era um native speaker também, falava em francês direitinho. O professor de latim era o padre. Então, era para poucos, era uma escola elitista. E se você observar, por exemplo, Curitiba, a capital do Paraná. O Colégio Estadual do Paraná tem uma sede suntuosa. Os melhores professores vão para lá. Os colégios públicos de bairros têm sedes terrivelmente mal arrumadas, os banheiros não funcionam, os professores que vão lá são professores contratados provisoriamente, enfim. E houve houve uma tentativa muito rápida de universalização do ensino público. Nós conseguimos essa universalização. Hoje, praticamente todas as nossas crianças estão na educação básica. Só que, em compensação, nós fizemos isso com uma quebra de qualidade brutal. Não é? Aquele currículo culto que tinha a professora de antigamente, hoje em dia não tem mais. As professoras que vão para o curso de pedagogia, muitas delas são ex-empregadas domésticas, pessoas de origem humilde, e que não têm um currículo. As professoras que eu tive há 50, 60 anos atrás, como eram poucas escolas, elas eram pessoas que vinham de boas famílias, que viajavam, que sabiam tocar piano, que sabiam a língua estrangeira. E quando você generalizou a educação pública, se perdeu a preocupação com a qualidade. Hoje, no ensino médio, nós vivemos um drama. As faculdades de filosofia não formam mais professores de matemática, de física, de química. É tudo por aproximação. Não é? Então, não houve o devido cuidado com a qualidade. Houve simplesmente um desespero para se universalizar a educação. Universalizamos, mas o custo foi a qualidade. Senador, eu fico pensando agora, nesse momento aí, é preciso aprovar, sem dúvida, com rapidez, com agilidade, essa renovação do Fundeb. É um orçamento fundamental aí para estados e municípios. Agora, é possível buscar aí com o novo ministro da Educação agora algum tipo de diálogo, de planejamento que mude um pouco o curso desse importante serviço do Estado para a população brasileira, que é a educação? O que o senhor espera? O que seria possível fazer agora, daqui para frente, para tentar mudar esse jogo? Olha, aquilo que falávamos ainda há pouco, nós temos que mexer na gestão do ensino público. Se a gestão do ensino público continuar como está, eu não acredito em muita melhora, não. Só tem uma coisa que pode melhorar o ensino público. É claro que é preciso de dinheiro, mas só dinheiro não resolve. Se você dobrar a verba da educação básica no nosso país e não mexer na gestão,
o resultado da qualidade vai ser pífio. Vai ser pífio, não vai resolver. Então, nós precisamos, isso que falávamos, ter imaginação, buscar novas formas de gestão, colocar o professor, tirar essa estabilidade dele, colocar mais poder na mão do diretor, porque não adianta. Ora, na Câmara dos Deputados, no Senado, nós podemos fazer leis em profusão. Nós fazemos leis... Aliás, se lei resolvesse alguma coisa, o Brasil seria o país mais evoluído do mundo. O Brasil e a Índia, né? Porque o que nós temos de lei é uma barbaridade. Se você considerar todas as leis que nós já fizemos sobre educação, todas as reformas que fizemos no papel, aí todas as normas do Conselho Nacional de Educação, dos conselhos estaduais, mais as portarias do Ministério, mais as portarias da Secretaria de Educação, nenhum diretor, nenhum professor de escola conhece nada dessas leis. Isso é absolutamente inútil. Inútil quando eu digo na relação professor-aluno. Essa relação professor-aluno só vai ser trabalhada quando o diretor tiver poder. Quando o governador do estado der poder a esses diretores, poder sobre o professor, estabelecer concorrência entre essas escolas, tiver competição entre essas escolas, tiver prêmio para os melhores. Se não, se ficar como está, é uma escola burocrática, é uma escola sem vida. Então, não é mais uma questão de dinheiro, é uma questão de imaginação e de gestão. Schiller. Nessa linha também, senador, na votação que vai acontecer agora no Senado, eu penso, acompanhando o Senado, que o senhor tem completa razão. Acho muito difícil que o Senado decida fazer o texto voltar para a Câmara dos Deputados, até pela urgência desse tema, enfim, da maneira como ele foi aprovado na Câmara. Mas o Senado pode aprovar emendas supressivas, não é? Que retirem pontos do texto sem que necessariamente ele tenha que voltar à Câmara dos Deputados, né? Um desses itens, nós conversávamos antes com o deputado Thiago Miltraub, eu queria lhe ouvir sobre isso, foi aprovado na PEC um dispositivo que determina que dos recursos da educação, ou seja, da vinculação constitucional de 25%, né, para municípios e estados, que necessariamente têm que ser colocados em educação, não se poderá utilizar desses recursos, desse limite, para pagamento de aposentados, né, de aposentadorias e pensões. Eu vi uma matéria agora, detalhe, só no Rio Grande do Sul você tem um aumento estimado para o ano que vem de mais de 2,5 bilhões de reais, obviamente o Estado não tem esse dinheiro para fazer esse pagamento. A minha pergunta é se, de alguma maneira, já há algum estudo no Senado sobre isso, qual é o impacto que isso vai ter, porque simplesmente se você imaginar que não vai mais poder ser pago, nenhum município brasileiro, nenhum Estado brasileiro vai poder utilizar da vinculação constitucional de 25%, para o pagamento de nativos da educação, de professores aposentados, que vai ter que ter outra fonte para pagar isso, né? Eu imagino que é um impacto brutal nas finanças públicas de estados e municípios, e acho difícil que a maioria, pelo menos, esteja preparado para arcar com esta despesa, né? Isso pode ser suprimido do texto sem que o texto volte para a Câmara. Você acha que tem viabilidade nisso ou o Senado vai... Até porque o Senado é composto por muita gente que já foi governador, já foi prefeito, ou tem experiência de gestão do setor privado como o senhor. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, você sabe que essa história de nós estarmos funcionando por sistema de decisão remota é uma coisa horrorosa, porque hoje no Senado não está funcionando nenhuma comissão. Não sei na Câmara dos Deputados como está, mas no Senado nós só temos 2 ou 3 reuniões plenárias. O presidente, a seu bel prazer, designa um relator. Não está funcionando a Comissão de Educação, não está funcionando a Comissão de Legislação e Normas, não está funcionando a Comissão de Economia, não está funcionando nenhuma comissão. Então, vai depender muito do relator, vai depender muito das emendas que serão apresentadas nas sessões remotas, mas, com certeza, esse ponto que você está levantando é uma coisa que me parece cria uma dificuldade para a maioria dos estados que já estão quebrados, né? E agora o governo também mais quebrado do que nunca, ainda mais com as despesas todas que fizemos por conta da pandemia, com uma dívida interna chegando a quase 1 bilhão, aliás, chegando quase a 100% do PIB, né? Que seria alguma coisa perto de 7 trilhões, né, a dívida. Não vejo que o governo federal tenha de onde tirar dinheiro para ajudar os estados. Não vejo estados como o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul,
Minas Gerais e tantos outros que estão absolutamente quebrados, dando conta de cumprir esse compromisso. Então, muito provavelmente, se for possível uma medida supressiva ou uma medida de redação, que ela não volte para a Câmara, eu tenho quase certeza que isso será feito sim, você tem razão. Senador, esse debate vai longe ou esse debate é de debate de curto prazo? Porque, afinal de contas, a gente sabe que é até dezembro, mas da forma como foi aprovado na Câmara, a gente imaginava até que o governo pudesse, chegou atrasado, mas pudesse levar o debate mais adiante em função das mudanças que quis fazer. Na Câmara, passou da forma como passou. Vai longe ou vocês votam nas próximas 2, 3 semanas o Fundeb? Pois é, da forma como o Senado está funcionando hoje, por sistema de decisão remota, tudo fica na mão do nosso presidente Davi Alcolumbre. Se o Davi Alcolumbre designar um relator, e parece que já tem um relator, que é o senador Flávio Arnes, que é uma pessoa que já foi secretário de Educação do Estado do Paraná, que conhece bastante de educação, ele pegando isso, até é um paranaense, muito meu amigo também, até quero trocar umas ideias com ele sobre isso tudo, quero também ajudar nesse estudo. Tudo vai depender muito desse relator e do presidente marcar a data para fazer o relatório. Aí vão ter emendas, normalmente tem 50, 100 emendas, o relator costuma negociar com quem propôs as emendas, aceitando ou recusando, e eu acredito que 15 dias, 3 semanas, isso deve estar aprovado no Senado. Ok. Queremos agradecer ao senhor, lhe desejar uma excelente noite, uma boa semana de trabalho aí. Muito obrigado a vocês, um grande abraço a todos. Boa noite, muito obrigado, senador. Conversamos com Oriovisto Guimarães, senador da República.